Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, primeira escola especializada em CX do Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um episódio repleto de insights sobre esse universo da experiência do cliente. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria hot shop de centralidade no cliente. É sempre uma alegria dividir esse espaço com o Léo e juntos a gente mergulha em conversas que transformam a forma como pensamos e aplicamos a experiência do cliente. No episódio de hoje, prepare-se para uma discussão que promete expandir seus horizontes e trazer perspectivas valiosas para o seu negócio. E hoje o nosso convidado é o João da Cocamar. João, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E como já é uma tradição aqui, antes da gente começar, eu queria que você compartilhasse rapidamente um pouco da sua história profissional, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre você. Com certeza. Antes de mais nada, Léo Zapata, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu que sempre escuto o podcast e hoje aqui batendo um papo com vocês, muito feliz em saber que essa nossa conversa vai também gerar aprendizados, vai despertar insights na nossa audiência. Bom, falando sobre o João, eu hoje estou gerente das áreas de cooperativismo e experiência do cooperado na Cocamar. A Cocamar é uma cooperativa do agronegócio de grande porte, então a gente trabalha principalmente com as culturas de soja, café, milho, trigo, algodão e laranja. E dentro da minha trajetória profissional, eu sou graduado em ciências contábeis, mas segui me especializando em gestão, em liderança e também experiência do consumidor. Eu comecei na área de relacionamento e gradativamente eu fui migrando até chegar propriamente em CX, dentro também de um desafio aqui na Cocamar. Vale destacar, a Cocamar é praticamente meu único emprego, já estou aqui há 15 anos e há 5 como gerente de cooperativismo e CX. Bom, então, João, já posso dizer que você realmente conhece muito bem desse mercado que a Cocamar está inserida, né? Então, já iniciando o nosso bate-papo aqui, falando um pouco da Cocamar, a Cocamar, sendo uma cooperativa, ela possui um modelo de negócio bem distinto, né? Na sua visão, quais são as principais diferenças e particularidades ao implementar uma estratégia de Customer Experience em uma cooperativa em comparação a uma empresa tradicional? Ótima pergunta, Léo. Aqui, acredito que vale a pena conceituar para a nossa audiência que cooperativa é um modelo de negócios diferente de uma empresa tradicional. Ela parte da reunião de pessoas que se juntam com um objetivo comum. No caso da Cocamar, que é uma cooperativa do agro, pensa da seguinte forma: é uma reunião de produtores que juntos eles se tornam uma grande fazenda. Desse grupo, inclusive, muitos deles são pequenos produtores. E qual que é a vantagem, Léo, de se montar uma cooperativa, deles então trazerem essa visão, essa característica de CNPJ para um grupo formado por CPFs? A partir do momento que esse grupo se junta, se consolida e traz então uma cooperativa para o mercado, ele consegue acessar benefícios e estratégias que sozinho ele não teria. Eu vou pegar, por exemplo, o exemplo da compra. Um pequeno produtor, ele não tem grandes volumes para negociar, então o poder de barganha nele é diferente. Agora, quando ele se junta com outros tantos produtores rurais, e eles fazem então parte de uma cooperativa, eles conseguem fazer compras muito mais competitivas. E esse poder de negociação, claro, ele é muito aumentado, ele é muito favorecido. E isso, então, reflete, reverbera em benefícios para toda a sociedade. Nesse modelo, aqui, então, no produtor rural, ele é ao mesmo tempo cliente, porque em algum momento ele está consumindo os produtos e serviços da cooperativa. Em outro momento, ele é fornecedor, no caso, quando o nosso produtor ele está entregando a produção dele para a Cocamar. Então, por exemplo, o produtor chega com o caminhão dele de soja, ele então entrega esse produto dele para a gente. E no final, ele é também dono, porque ele também quer participar das definições, das estratégias, e no final do ano, como ele também é sócio, ele quer a parcela dele de resultados. Então, vale destacar que cooperativa tem esse modelo diferente de uma empresa tradicional. E quais são, então, os desafios e as particularidades? Bom, a gente teve, Léo, logo no começo, um desafio quando a gente estava propondo isso enquanto área para o nosso conselho de administração, para a alta diretoria, essa terminologia, experiência do cliente ou gestão da experiência do cliente, quando a gente foi apresentar isso dentro de uma discussão de planejamento estratégico como uma possibilidade para a gente
melhorar a fidelização dos nossos cooperados, o primeiro desafio foi a resistência, foi o desconhecimento. Primeiro, com relação à resistência, dizendo que a gente já era cooperativa, que a gente já tinha um modelo orientado ao cliente e que, em razão disso, parecia que a gente estava falando mais do mesmo dentro também desse nosso contexto cooperativo. E aí o desconhecimento também levou talvez, essa desconfiança com relação a de que forma gestão da experiência do cliente poderia ajudar o negócio. E aqui, então, a gente fez esse exercício de apresentar, então, para todo esse time que estava compondo essa discussão de planejamento estratégico, que ainda que a gente é cooperativa, a gente tenha, sim, essa orientação para o cliente, esse seja o nosso propósito, e até a nossa razão de existir, existia no mercado uma metodologia de negócios com base na percepção do cliente, e que se a gente, então, buscasse melhorias a partir dessa perspectiva, isso também reverberaria no aumento da fidelização, numa melhoria dos negócios. Então, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu avançar também com essa discussão, mas o primeiro desafio, o primeiro entrave, Léo, foi justamente essa resistência, essa forma de pensar, que em algum momento, inclusive, chegou a pensar que isso não era para a gente, ou era algo que a gente já fazia há muito tempo. João, a jornada de implementação da gestão da experiência do cooperado na Cocamar já dura mais de 5 anos. Quais foram os maiores desafios e aprendizados nesse processo? E como a cooperativa superou obstáculos inesperados ao longo desse caminho? Bom, o Zapata, falando sobre os desafios, o primeiro deles eu coloquei, acho que parte da gente conseguir, de fato, esse alinhamento estratégico com a alta direção, é mostrar como o CX funciona, e mais ainda, como é que isso impulsiona os outros negócios, como é que isso pode trazer benefícios para a gestão da cooperativa como um todo. Mas eu destacaria que o segundo desafio é justamente quando a gente tem, após essa compra, após o buy-in da alta liderança, é como é que a gente cascateia isso para as lideranças intermediárias. Porque também o middle management, ele é extremamente importante para o sucesso do programa. Se a gente não tiver as nossas gerências intermediárias comprada com o programa, entendendo o benefício, é uma grande dificuldade que a gente pode ter para o sucesso, para o êxito dos objetivos do programa. Então, a gente também fez todo um planejamento de como é que a gente conseguiria trabalhar com essas gerências intermediárias, mostrando para eles quais eram os benefícios, porque, vamos lembrar, a gente está lidando com executivos que têm uma série de preocupações. Se a gente não mostrar os benefícios para que esse assunto seja prioridade, isso provavelmente não vai funcionar da melhor forma. Então, passado o primeiro desafio com a alta liderança, veio esse segundo desafio, esse segundo step com as gerências intermediárias, e que a gente, então, trabalhou muito essa questão de mostrar o benefício, o quanto trabalhar uma boa experiência poderia reverberar em maiores negócios, poderia impactar também no aumento de fidelização, poderia ajudar, por exemplo, a reduzir custos, a evitar o churn, o abandono também dos nossos cooperados. E a partir disso a gente foi conseguindo evoluir também no programa. E talvez um terceiro step, uma terceira etapa que é também desafio de qualquer programa de CX, é como envolver o time da base, o time mais operacional. Porque muitas vezes esse time, ele se vê distante de todas essas discussões mais estratégicas. E aqui vai também, de novo, o desafio da gente montar um plano que olhe também para esse público, traçando, sim, ações que mostrem, que conscientizem como que CX também pode melhorar e tornar ainda mais fácil o trabalho dele a partir desse aumento da satisfação do cliente. Porque se o cliente está satisfeito, os processos acontecem também de uma forma mais fluida, esses processos, também as pessoas também que passam por esses processos também já chegam na cooperativa com um outro astral, com uma outra percepção, e a partir disso se torna também interessante para as pessoas lá da ponta. Então eu diria que é pensar muito bem nesse mapa estratégico, nesse grande roadmap de batalha, olhando também para cada uma dessas etapas, desses desafios. Agora, João, você falou de roadmap de batalha, né? Aliás, achei interessante esse termo que você usou. Você, no nosso papo, antes da gente começar, você tinha comentado do programa de VOC que vocês têm aí dentro da Cocamar, né? E ao longo de um período, ele sofreu alterações para conseguir evoluir.
Você poderia detalhar essa experiência e como ela impactou a forma como a Cocamar mede e atua a satisfação do cooperado? Sem dúvida, Léo. Bom, com relação à VOC, a gente começou então fazendo primeiro todo o desenho da jornada do nosso cooperado com a cooperativa, e a partir disso, então, a gente estabeleceu um modelo multimétricas considerando, então, NPS, CSAT e SES. É um modelo combinado com essas 3 métricas, o NPS para fazer aquela avaliação mais macro, aquela pergunta mais ampla, e o CSAT em momentos específicos, como, por exemplo, quando a gente termina uma safra, que foi uma etapa importante também da jornada do cooperado, a gente fazia, então, a avaliação do CSAT. Depois, na sequência, a gente evoluiu, começou a colocar o SES também, que é aquela métrica de esforço, para também o cooperado indicar o nível de esforço que ele teve para entregar a produção dele para a Cocamar. Mas, por exemplo, trazendo um outro estágio, uma outra etapa da jornada, a gente também tem assim, quando a gente recebe assistência técnica dos cooperados, é feito, então, esse atendimento, essa prestação de serviço, e a gente, em algum momento, então, faz um recorte e rodava o CSAT desse momento da jornada. O que a gente também começou a perceber? Em algum momento, a gente queria muito mostrar para a cooperativa, Léo, a importância da experiência do cliente dentro aqui da nossa companhia. E aí, então, a gente, inclusive, apresentou para a nossa superintendência e diretoria um modelo de participação nos resultados que contemplasse a nota do NPS como um indicador que estimularia o aumento na participação dos resultados. Então, o NPS, a nota, estava vinculada também ao PR do colaborador. E o que acabou acontecendo foi que, ainda que tivesse um objetivo nobre da gente mostrar para a companhia, para os colaboradores, que a experiência do cliente, que a satisfação também, o nível de recomendação dos nossos cooperados refletiria no aumento de participação, isso acabou gerando também alguns ruídos dentro desse processo. E esses ruídos acabaram gerando alguns vieses, né? Inclusive, um dos vieses foi o de direcionamento de pesquisas ou do tendenciamento de pesquisas, porque daí, na prática, o que acabava acontecendo é que a gente disparava as pesquisas, o gerente precisava impulsionar essa adesão, e nesse movimento do gerente de impulsionar essa adesão, muitas vezes ele acabava enviando para o cooperado que está mais próximo da cooperativa, ou eventualmente até mais satisfeito. Então a gente percebeu essa distorção, esse efeito rebote ou colateral dessa mudança que a gente fez, e a gente precisou também reposicionar a nossa política dentro também de outros critérios. O que a gente fez a partir disso? Então a gente fez uma nova discussão entendendo que a nota não era a melhor forma da gente conseguir engajar os nossos cooperados na melhoria da experiência. A gente ajustou para planos de ação. Então, como é que funciona isso na prática? A unidade A, B ou C, acho que aqui vale também destacar, a Cocamar tem 120 unidades, e por isso que a gente precisa também ter essa gestão também tão granular, tão esmiuçada. E aí, neste ponto, a gente, então, fez com que a gente olhasse não para a nota, mas principalmente com um plano de ação que o nosso gestor de unidade, que a nossa gerência regional fazia em cima daqueles dados. Isso fez com que, então, o nosso olhar, ele mudasse de foco. Ao invés de ficar analisando nota, a gente analisaria qual era o plano de ação que a unidade fez com base nas informações que ele recebeu da pesquisa. Isso foi extremamente importante, Léo. Por quê? Porque a gente começou a valorizar muito mais o que era feito com as informações e os insumos da pesquisa do que propriamente com a nota, com o resultado só do NPS. Então, essa mudança fez com que a gente também passasse essa mensagem de que o que importava para nós eram as ações de melhoria que iriam, então, impactar na experiência do cooperado e não a nota pela nota. E, João, a padronização do atendimento em 120 unidades é um feito notável. Como é que a Cocamar desenvolveu e implementou o playbook de atendimento? E qual a importância da governança nesse processo para garantir consistência? Excelente pergunta, Zapata. Como a gente tem 120 unidades, existe uma complexidade muito grande em fazer essa gestão desse bom atendimento nas unidades. E o que a gente estava percebendo é que existia uma despadronização no nosso modelo de atendimento. Algumas unidades tratavam muito bem o produtor, ele se sentia atendido de uma forma
cordial, respeitosa. Outras, o sentimento que o produtor nos relatava é que ele sentia indiferença no tratamento, distância e até falta de treinamento adequado para aquele colaborador prestar aquele tipo de atendimento. O que a gente fez? Então, a gente definiu um playbook, um manual, considerando então as melhores práticas e estabelecendo a nossa diretriz do que a gente entendia por um bom atendimento. E quando a gente tem também empresas e cooperativas do tamanho como da Cocamar, a gente precisa muito de especificidade. Nessa hora, construir o nosso próprio playbook, definir o nosso padrão, ele faz a diferença. E aqui um ponto, Zapata, é que a gente imaginou que quando a gente tivesse definido esse manual, construído esse playbook, os nossos problemas estariam resolvidos. Lei do engano. A gente então se deparou com outros desafios, como por exemplo, treinamento, como por exemplo também a fixação desse conteúdo, e a gente então avançou para a segunda etapa que a gente também entendeu ser muito importante dentro dessa caminhada, que são a construção de uma jornada de aprendizado, de orientação para o time, que de fato seja efetiva e que também tivesse uma constância para que o time também fosse treinado e inclusive passasse por revisões de tempos em tempos para que também isso fosse assimilado, fosse relembrado, fosse de fato praticado. E aí a gente achou, nessa hora, bom, a gente já tem um playbook, a gente já tem um bom treinamento, e a gente achou que o resultado estaria bem consolidado até então. Mas faltava ainda uma terceira etapa, que essa etapa ela é fundamental em qualquer tipo de processo de implementação de padronização, que seria essa etapa de supervisão, de verificação, se de fato o colaborador está aplicando aquele modelo, e se ele não tiver, como é que a gente pode fazer para reorientar, para de fato fazer esse trabalho de supervisão, acompanhamento e até orientação do colaborador sobre essas melhores práticas. Então, para qualquer tipo de processo de padronização, essas 3 etapas, Zapata, são fundamentais. Primeiro, é o padronizar o processo. Segundo, a gente então desenhar e executar programas de treinamento que façam sentido em quantidade e em escala suficiente. E o terceiro, a gente implementar mecanismos de supervisão, controle e acompanhamento para garantir que de fato aquele processo está sendo seguido. E se ele não estiver sendo seguido, quais são as ações que a gente faz para corrigir? Muito bom, João. Agora, eu queria entrar num outro tema com você, que é o trabalho com personas, né? A gente sabe que é crucial para ter um atendimento personalizado entre os benefícios que tem, entre um dos benefícios. Como é que a Cocamar utilizou as personas para conseguir agrupar cooperados e construir estratégias mais assertivas? E quais foram os desafios atuais para que as áreas de negócios incorporassem ainda mais essa ferramenta dentro da sua rotina diária? O trabalho com as personas, ele foi de fundamental importância para a gente melhorar o nosso nível de atendimento com o nosso cooperado. Por quê? Porque cada grupo de cooperados gostam de ser atendido, tem uma necessidade específica. Então aqui, a tarefa de casa que a gente teve foi de entender quais eram esses grandes grupos, quais eram as necessidades comuns que eles tinham, e a partir disso, estabelecer a criação das personas enquanto clusters estratégicos. E dentro disso, a partir desse momento que a gente então entendeu como é que esses grandes grupos funcionavam em termos de necessidades, em termos de desafios, a gente conseguiu então trabalhar esse conceito com a equipe da ponta para personalizar esse atendimento. Eu vou dar um exemplo para aterrissar um pouco desse conceito. A gente tem um grupo de cooperados que a gente chama de relacional. Esse perfil, ele é muito mais amigável, ele gosta muito de se relacionar, para ele relacionamentos é uma coisa muito importante. Por exemplo, ele gosta, esse tipo de cooperado, desse cluster, ele vai até a nossa unidade e ele espera, por exemplo, que o gerente pare tudo que está fazendo para tomar um cafezinho com ele e, se for necessário, passe mais de 2 horas conversando. Ele quer conversar sobre o negócio, mas também quer falar sobre a família, quer falar também sobre outros assuntos. Para esse grupo, esse relacionamento conta muito. E para ele, o que faz a diferença é essa proximidade e essa confiança. Trazendo um exemplo de um outro cluster, a gente tem também um segmento que a gente chama também de cooperados competitivos. O que são esses cooperados e quais são as necessidades específicas dele?
Esse tipo de cooperado competitivo, dessa persona, para ele tempo é dinheiro. E o que ele mais valoriza é fazer o melhor negócio. Ele não está interessado em receber visitas do gerente na propriedade dele, ele não quer perder muito tempo também participando de grandes eventos. O que ele está em busca é do melhor negócio. Para esse grupo de produtores, 50 centavos na cotação da saca de soja é o que pode fazer a diferença entre ele fazer negócio com a gente ou outra empresa. Então, a partir desse entendimento dessas necessidades também específicas e de que forma também cada grupo prefere ser atendido, que a gente então estabeleceu essas criações das personas, e a gente então sensibilizou o time, e a partir disso o time também trabalha ações específicas para cada grupo. Assim a gente consegue agregar muito mais no nosso modelo de atendimento e também, por consequência, o nosso cooperado ele se sente muito mais satisfeito com o tipo de atendimento que está sendo prestado para ele. Então, isso melhorou em muito a qualidade do nosso atendimento. Mas eu diria que a gente ainda tem alguns desafios, que é o aproveitamento deste trabalho por parte das áreas de negócio. Hoje, esse nosso desafio está muito bem consolidado, estabelecido, lá na ponta com as nossas unidades, com as nossas filiais. Mas ainda existe uma oportunidade para a gente também explorar que as áreas de negócio entendam essa ferramenta como um potencial da gente construir também aqui no corporativo estratégias personalizadas. Eu digo muito, se a gente conseguir que o time da ponta faça o atendimento personalizado, olhando para essas necessidades, e se o time do corporativo também entender as pessoas como uma ferramenta para construir estratégias personalizadas no corporativo, é onde a gente vai conseguir resultados cada vez maiores. João, mapear a jornada do cooperado é algo muito complexo, considerando que ele atua como cliente, fornecedor e dono também, né? Quais foram os principais desafios nesse mapeamento e como a Cocamar equilibra as necessidades, por vezes contraditórias, né, em cada etapa da jornada? Excelente pergunta, Zapata. Aqui é muito importante a gente equilibrar tanto a voz do cooperado, mas também é extremamente importante a gente aliar e combinar isso com a voz do negócio. A gente já falou aqui no nosso papo que o nosso cooperado ele tem chapéus distintos. Uma hora ele é cliente, uma hora ele é fornecedor e uma hora ele é dono. A partir desse entendimento de que existem também necessidades específicas em cada momento da jornada que ele está, em cada chapéu que ele está usando, a gente pode entender a fundo quais são as expectativas que ele tem para aquele ponto, mas a gente não pode atender na plenitude todos os interesses, porque como você colocou muito bem na pergunta, em alguns momentos eles chegam até a ser contraditórios. Vou dar um exemplo. Quando o produtor está comprando os insumos da cooperativa, está comprando os nossos produtos, ele quer o menor preço para ele pagar, porque afinal de contas isso vai ser um custo para ele. Quando ele está entregando a soja para nós, ele quer o maior preço por essa produção, ou seja, quanto mais ele receber, maior será a receita dele. E no final das contas, ele também quer o maior resultado, porque ele é também o dono. Então a gente precisa sim entender quais são as necessidades específicas de cada momento da jornada dele, mas a gente também precisa pensar de uma forma sustentável, entendendo que a gente também precisa fazer a gestão da cooperativa como um todo e de que cada concessão, de que cada atendimento de uma expectativa, ela precisa ser pensada e administrada olhando então para essa sustentabilidade do negócio a partir desse equilíbrio entre voz do cliente, voz do fornecedor, mas também a voz do negócio como um todo. Muito bom, João. Deixa eu também estar em outro ponto aqui, né? Vamos falar sobre a diversidade do mercado e da regionalidade no atendimento que a Cocamar faz, que abrange os 5 estados, né? Ele exige um olhar muito atento. Como é que a cooperativa lida com essas particularidades regionais para conseguir entregar produtos e serviços alinhados às suas necessidades locais? Léo, aqui eu acho que vale destacar para a nossa audiência, a Cocamar está presente em 5 estados. Essas 120 unidades que a gente falou há pouco, então tem essa divisão dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Goiás. E a gente precisa entender que cada uma dessas macro-regiões existem especificidades que a gente precisa, então, estar atento e aí customizar as nossas estratégias e o nosso atendimento. Eu vou dar um exemplo de produtos. Por exemplo, os produtos como, por exemplo, semente, as melhores variedades que funcionam aqui para a região sul é diferente, por exemplo, da que funciona lá no Mato Grosso.
Então, a gente precisa estar muito atento à resposta de cada produto para cada região. Então, eu entendendo que se existe um produto que performa melhor em determinada região, a gente então vai fazendo essa administração de portfólio. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem uma linha de sementes própria, assim como também no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. Lá, por exemplo, em Goiás e até no Mato Grosso, a gente então entendeu que existe um outro produto que pode performar melhor para os produtores. Então, a gente ajusta o nosso portfólio para, por exemplo, fazer uma aquisição de um parceiro regional que vai atender na plenitude os cooperados da região com um potencial, então, de resposta da produção muito maior. Então, esse tipo de olhar atento à melhor performance de cada produto é também um exemplo dessa adaptação regional. Um outro exemplo que a gente tem é justamente também os momentos de compra. Então, quando a gente vai soltar também uma campanha de venda de produtos, que a gente chama de insumos agrícolas, em determinadas regiões, o produtor já está fazendo essa negociação, e em outros, por exemplo, ele está em períodos distintos, como plantio ou colheita. E a gente também precisa adaptar essa estratégia comercial para a realidade do produtor. Afinal de contas, quando a gente tem uma extensão territorial tão grande como a Cocamar, que passa por 5 estados, a gente então muitas vezes precisa dividir, precisa segmentar essa estratégia, olhando então para a necessidade específica dessa macro-região. João, finalmente, considerando a experiência da Cocamar, que conselho você daria para outras cooperativas que estão iniciando ou buscando aprimorar suas estratégias de Customer Experience? Legal, Zapata. Bom, aqui vale esse conselho inicial que a gente começou no começo da nossa conversa. Alinhe com a alta direção e procure essas estratégias para que a gente possa ter nas gerências intermediárias ou nas demais áreas da cooperativa este apoio incondicional, porque no final das contas é muitas vezes esse trabalho com as gerências e as lideranças intermediárias que determinam o sucesso ou até o insucesso dos programas de satisfação e experiência do cliente, e quando a gente fala sobre cooperativa, isso não é diferente. Aqui um ponto importante também que eu gosto de frisar, é que a gente sendo cooperativa, os cooperados, quando eles tomam conhecimento do programa, e mais ainda dos seus benefícios, eles compram a ideia muito rápido. Então, é um tipo de iniciativa que de forma muito rápida, ele cai nas graças do cooperado, e que, como a gente disse, ele também é o dono. Então, quando o quadro de cooperados ele tem conhecimento dos benefícios desse tipo de iniciativa, o programa ele traciona muito rápido, ele tem um forte apelo também de adesão por parte dos produtores. Então, eles querem entender quais são os próximos passos, eles querem contribuir, eles querem entender como é que as ações estão acontecendo. Isso também, para uma área de experiência do cliente, ele é muito importante. Daí, se aqui a gente está falando que uma empresa tradicional deveria olhar para o cliente, a gente sendo cooperativa, a gente deveria ter um olhar muito mais profundo. A gente deveria ter um olhar muito mais estratégico, porque aqui a gente está falando não só com o cliente, mas com o dono. Então faz todo sentido a gente evoluir nesse tipo de mentalidade, mas mais ainda, nas estratégias que a gente adota para levar essa melhor experiência para os nossos cooperados. Excelente, João. E agora vamos para a nossa última pergunta, olhando o futuro, dando uma visão aí mais para frente. Na sua visão, quais são as próximas fronteiras ou inovações que a Cocamar pretende explorar na gestão de experiência do cooperado? Bom, Léo, o nosso modelo, quando a gente começou esse movimento de CX, ele estava muito alicerçado em VOC e de forma muito mais específica em pesquisas. Há 5 ou 10 anos atrás, a gente tinha a cada 2 anos o movimento de fazer um batalhão de perguntas para o nosso cooperado dentro desse desejo, dessa iniciativa de escutá-lo. Para você ter uma ideia, a gente chegava a fazer questionários de 60, talvez até 70 perguntas. Eu te pergunto, né, hoje em dia, quem quer parar para responder um questionário com 70 perguntas? E aí a gente então foi adaptando, foi trazendo também mudanças, foi trazendo os microfeedbacks nesse modelo inicial dessa concepção desse movimento de CX dentro da Cocamar nos últimos 5 anos. Mas eu diria que um desafio, olhando ainda para frente, é que a gente vai precisar pensar em alternativas para conseguir captar essa experiência do produtor sem precisar fazer tantos acionamentos,
sem ter que, por exemplo, pedir para o nosso cooperado responder uma pesquisa. Então eu vejo que as tecnologias que estão chegando vão ajudar a gente a captar essa percepção de outras formas. Como é que a gente pode, por exemplo, ter um modelo que a gente consiga reconhecer ou perceber os sentimentos dos nossos cooperados dentro das tecnologias já existentes? Como é que a gente pode também cruzar KPIs de processo com KPIs de negócio, com esses tipos de tecnologia que buscam sentimentos, e isso ajudar a gente a entender se a percepção está boa ou se está ruim, se eles podem ajudar a gente a entender processos que não estão funcionando, e a partir disso gerar oportunidades. Então eu vejo que cada vez mais esse modelo alicerçado só em pesquisas, talvez ele esteja se tornando fadigado, a gente vai precisar pensar também em alternativas para buscar não só essa percepção, mas também essas oportunidades de melhoria dentro dos nossos processos, dentro do nosso dia a dia com os nossos produtos, para a gente então ter menos acionamentos e a gente gerar satisfação por outras vias. Muito bom, João, muito bom. Excelente papo que a gente teve, hein? Foi uma honra nossa ter você conosco aqui no Customer Lovers, nesse episódio maravilhoso. E, obviamente, todos esses insights desse mercado bem específico e particular de cooperativa, né, que a Cocamar está inserida, e principalmente essa visão de gestão de experiência do cooperado. Foram realmente valiosos e inspiradores. E antes da gente se despedir, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, gente, chegando ao fim, eu queria novamente agradecer pela oportunidade da gente conversar, da gente também dividir aqui os nossos aprendizados com a nossa audiência, e pensando numa mensagem final, olhando muito para o nosso ecossistema de CX, eu diria que a gente precisa cada vez mais sair da superficialidade e buscar uma maior profundidade. Eu vejo que a gente tem sim conseguido um espaço muito maior dentro também do nosso ecossistema de negócios como um todo, falando propriamente de CX, mas agora talvez o nosso desafio é se aprofundar, é trazer profundidade para as nossas práticas, para as nossas iniciativas, e que a partir dessa profundidade que a gente vai conseguir então ter um impacto maior de negócios. E dentro dessa linha de primeiro profundidade, eu colocaria um segundo passo, que é também pensar de forma gradual e também muito bem pensada de forma cuidadosa, porque a gente precisa também, claro que a gente quer ter profundidade, mas não adianta fazer isso tudo de uma vez. Quando a gente está começando, não adianta a gente tentar ferver o oceano. Mais interessante é a gente fazer o que a gente chama de baby steps, de pequenos passos, para que a gente consiga, então, avançando nessa direção da profundidade, mas sem também perder esse compasso, essa melhor estratégia de fazer isso de uma forma, então, recortada e gradual. Excelente. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Customer Lovers. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nessa jornada de aprendizado e espero que continuem nos acompanhando nas próximas edições, onde vamos explorar ainda mais esse universo da experiência do cliente e com mercados tão complexos e diferentes como o da Cocamar que a gente teve aqui com o João. Obrigado, João, mais uma vez e, pessoal, até a próxima. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.